domingo foi o segundo turno das eleições presidenciais no Uruguai. Essa aqui é a festa da vitória. O Yamandu Orsi foi o candidato a presidente, agora presidente eleito pela Frente Ampla. Ao lado dele está a Carolina Cose. Carolina Cose, que já foi ministra de Minas e Energia, senadora e a prefeita lá, intendenta de Montevidéu, que é onde está concentrada a maior parte da população uruguaia, em Montevidéu, entre 2020 e 2024. Não sei se nós temos mais imagens. Aqui, ó, essa aqui é uma imagem impressionante, né, Miguel? Da grande festa da vitória no domingo. Muito bonito, né? O Uruguai, ele tem uma participação popular na política impressionante. Muito bonito, Ana. Eu achei muito bonita essa vitória. Quero saber mais, quero ouvir mais o Fernando, porque a gente na Argentina, né, que vive um momento tão complicado com o Milei ainda tem essa popularidade, apesar de estar afundando a Argentina. Então, mas aí está de volta aí o Fernando. Fernando, vamos ver se seu som está funcionando agora. Agora acho que está. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Fernando. Obrigado você, Ana, pelo convite. Bom te ver, que seja aqui na virtualidade. Obrigado, Miguel, ali pelo convite. E aqui estamos, né? Eu acabei de sair agora do primeiro momento, da primeira avaliação da nossa direção nacional. Comentei com a Ana que eu poderia participar hoje por conta de que hoje à tarde seria o primeiro momento da avaliação dessa vitória, que acho que não é só nossa, né? Eu entrei agora quando você estava comentando ali de que é uma vitória necessária para a nossa região, para o nosso continente. Nós também tivemos muita ajuda dos parceiros da região. Teve companheiras do Brasil que vieram ajudar solidariamente nós aqui na campanha. Foi uma das questões que foi destacada agora na avaliação. E aqui, no outro dia, né, na correria, tentando também não deixar de sacar do ar. A mídia aqui, parece que não teve eleição domingo, parece que a esquerda não ganhou aqui. A esquerda estão tentando já começar aqui esse processo de interfase, né? Parece que não tem tempo para comemorar de que a gente conseguiu ganhar em todo o território nacional numa eleição que era no início muito disputada, de fato foi muito disputada, mas que os resultados, eles colocaram uma luz aí que nem todo mundo estava ciente de que poderia acontecer, né? A diferença no segundo turno foi de 100 mil votos, para aqui, para o Uruguai, é muito voto. A última eleição, depois de 15 anos de governo, a gente tinha perdido para 29 mil no segundo turno, e era mais ou menos a diferença que todo mundo, o que as pesquisas indicavam que teria, né? 30 mil votos, até menos. E no final das contas, isso não aconteceu, né? E isso foi também toda uma questão que foi agora valorizada do que foi a nossa campanha no último mês, né? Para o segundo turno, nós conseguimos trazer muitos votos que no primeiro turno acompanharam partidos que fazem parte do que eles chamam coalição republicana, veja bem, do que eles chamam de coalizão republicana, e nós conseguimos trazer muitos votos, sobretudo do interior do país. A região metropolitana, que é o maior colégio eleitoral aqui no Uruguai, ela responde quase pela metade da população, Montevidéu e Canelones. A gente é governo em Montevidéu desde o ano 89. E Canelones, a gente é governo há 20 anos. De fato, o Yamandu é o prefeito de Canelones, era o segundo mandato deles. Então, a região metropolitana, de fato, sempre foi muito frente amplista, né? Aqui tem o funcionamento das estruturas do Estado, eles acontecem aqui, né? Então, a militância, ela é muito mais proativa, ativa aqui na região metropolitana. O interior é que para nós é mais difícil. Mas, de fato, sempre teve uma cobrança de que a Frente Ampla perdia a eleição no interior do país. Agora, nessa eleição, a Frente Ampla ganhou no interior do país.
70% dos votos que a gente trouxe do primeiro para o segundo turno para nós, eles foram no interior do país. E isso é para nós uma questão muito importante, porque agora em maio do ano que vem, a gente terá a disputa das prefeituras. Isso para nós ali é um cenário altamente positivo, embora seja uma outra eleição, mas é um cenário muito positivo. Empolga muito aqui a nossa militância. A Ana conhece muito bem o Uruguai, ela sabe aqui como funcionam as coisas. A Frente Ampla é um partido que ele tem muita presença territorial. Nós competimos aqui com um presidente que ele tinha uns 55% de aprovação da sua gestão. Com a maquinária do governo do Estado e com a mídia que é deles, né? E com muito dinheiro. E nós aqui é na militância mesmo. Aqui é na capilaridade aqui das questões, da luta, no voto a voto, né? No boca a boca, que nós chamamos. E deu resultado. O processo que não começou agora na campanha, esse processo começou a outro dia da gente ter perdido a eleição passada, com uma autocrítica muito grande, que eu acho que o mais destacado dessa autocrítica era o afastamento que, depois de 15 anos de governo nacional, a força política tinha tido da base da nossa militância. Isso foi a maior autocrítica que a gente fez. E foram 4 anos de um processo de muita discussão. Primeiro foi um congresso que a gente fez da autocrítica, depois tivemos a eleição interna. Nós conseguimos uma eleição interna com uma participação maior, as últimas que nós tínhamos dado, e ali foi o ponto de início, digamos, dessa recuperação do compromisso, da fé da militância e do povo uruguaio, que a ferramenta para mudar em favor das grandes maiorias seria a Frente Ampla e não a outra. A Ana começou dizendo que eu tenho hoje a responsabilidade de fazer parte da Comissão Nacional de Programa. O programa da Frente Ampla é que garante a unidade na hora de governar. A Frente Ampla tem 42 partidos. Há 53 anos que esses 42 partidos eles têm uma ginástica ali de convivência. Mas política é política e não sabemos que é a correlação de força que manda, né? Então, desses 42 partidos, 10 partidos têm representação no Congresso. Mas o processo do desenho do programa da Frente Ampla, que é o acordo político que garante unidade na hora de levar adiante as questões, ele é um processo que tem uma duração de 2 anos. Não é aquele, programa que você junta os técnicos, aqueles que sabem de tudo. É um programa que ele vem da base. Obviamente, você tem as que nós chamamos de unidades temáticas, que são os âmbitos dos especialistas para eles fazerem seus aportes, mas tem uma discussão ao longo do país, com a base da Frente Ampla, que ele acaba num congresso programático, que é o congresso que definiu o nosso programa e definiu que a nossa chapa ela seria resultado da eleição interna. Que também esse tipo de acordos eles são difíceis de fazer. Na última eleição anterior, quando a gente perdeu, esse foi uma das questões ali que a gente não resolveu da melhor forma. Mas para esse momento, o acordo que foi feito no momento da aprovação do programa foi que a chapa ela primeiramente seria uma chapa paritária, necessariamente tinha que ter um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem, e que o resultado da eleição interna, que foi feita em junho, ele colocaria a ordem dessa chapa. E resultou que o Yamandu ganhou a eleição interna, candidato que tinha o apoio do MPP, o partido do Mujica, e a Carolina Costa, que era a prefeita da capital, de Montevideo, com o apoio do partido comunista, né, e dos aliados do partido, que saiu no segundo lugar. E aí se conformou-se a chapa e foi a melhor forma, né? Ser realmente representativa do sentir da nossa militância. Questão que ajuda no momento também de chamar todo mundo para ganhar voto, né? As pessoas têm que se sentir representadas nessa coalição aí.
E, bom, deu certo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, eu estava comentando um pouco antes de você entrar, na realidade, quando você saiu rapidinho, sobre essa questão da América Latina toda, né, que a gente tem uma certa, umas ondas, né, que são comuns, né, as ditaduras militares, quase todos os países acabaram vítimas de ondas de ditadura, depois onda neoliberal, depois teve uma onda mais de governo de esquerda. Aí a gente vive um momento meio híbrido agora, né? A gente tem a vitória do Lula no Brasil, mas tem a vitória do Milei na Argentina, que é um governo de extrema-direita, e louvado aí pelos neoliberais, apesar de estar afundando a Argentina. Mas no Brasil teve muita essa narrativa de que a direita está avançando em função das eleições municipais, que foram difíceis no Brasil, e agora com a eleição de Trump, nos Estados Unidos, né? Houve uma tentativa de emplacar uma narrativa assim, meio fatalista. A direita vai vencer implacavelmente em todas as partes. Mas não é verdade. No México, por exemplo, a gente teve uma vitória bem sólida da esquerda, uma vitória impressionante, né? Que, inclusive nas casas legislativas, governadores e tudo. E você tem agora no Uruguai, né? Enfim, eu queria saber como é que você vê se a eleição na Argentina, a situação política na Argentina, que é vizinha do Uruguai, imagino que tem um contato muito grande aí, uma influência grande. Como é que a situação política, se ela influenciou no Uruguai, e se a situação no Brasil também, a questão do Bolsonaro e Lula, gerou algum tipo de influência no Uruguai? Miguel, nós temos dois grandes vizinhos, né? Temos o maior do mundo e temos os argentinos, que são um pouquinho menores. É claro que para nós, por uma questão até idiomática, a cercania com a Argentina é um pouco maior, até pelo consumo da televisão, dos programas, da mídia. E porque durante o verão nós temos muita presença de argentinos que vêm particularmente para nossas praias, ou seja, nós temos uma convivência maior com os argentinos, né? Num caso que nós temos com o Brasil, até por uma questão idiomática, entendeu? Mais fácil para nós entender o que é que acontece. Quando eu digo para nós, digo para o povo uruguaio entender, né, o que acontece. É claro que a situação na Argentina, ela não tem muita explicação, né? Ou seja, digamos que o Milei, a principal característica dele não é comunicar bem. E além disso, ele tem uma retórica, ele tem uma forma de se expressar que aqui no Uruguai isso não cai bem. Nós temos diferença, nós temos disputa política, mas você tem um país, no caso do Uruguai, muito mais institucional, que tenta preservar uma política um pouco mais, com um nível mais alto, entendeu? Ou seja, você tem uma disputa política, você tem representantes políticos nossos que perfeitamente caberiam na militância do Milei, mas não é a grande maioria, não. São casos muito isolados. Então, as formas, sobretudo, as formas, porque a política, ele não está inventando muita coisa, não, né? É a redução do Estado, é a privatização das coisas, né? Não está inventando muita coisa, não. Mas a forma da comunicação, aqui ela não é bem vista, não. Certo? Para o caso do Brasil, a Ana sabe disso, nós não tivéssemos ganho a eleição em 2005, a primeira vez, se o Lula não tivesse ganhado em 2002 no Brasil. O Brasil, ele demarca com o continente todo, sabe? E para o povo uruguaio, para a militância de esquerda, que ela tem muito também na origem, sobretudo a unidade da esquerda no Uruguai, com 53 anos, ela tem um início na unidade do movimento sindical, que foi nos anos anteriores, né? Então, para nós, essa questão, particularmente no Lula, ela é muito representativa. O Lula é muito representativo. Então, que o Lula tenha ganho novamente a eleição, certamente ajudou aqui o nosso povo
está mais consciente da necessidade e de que era possível ganhar a eleição, né? E é claro que temos maiores condições. Não é por um acaso de que quando o Lula ganhou e o atual presidente concorreu à posse do Lula, o Mujica acompanhou ele, né? Ali você tem um claro exemplo da política no Uruguai, daquela política mais do Estado, né? Mas ali você tem um claro exemplo que aqui no Uruguai se cuida um pouco mais algumas questões, né? É impossível pensar que um presidente eleito pela direita leve o Mujica para facilitar a interlocução com o governo do Brasil. Isso foi o que aconteceu, né? E agora, semana próxima, terá aqui a reunião do Mercosul. É nós que vamos passar para a Argentina. Ali, pelo que eu soube, o Lula tem confirmado que ele vai participar. O atual presidente já falou que o próximo presidente faria parte das agendas. Nós não sabemos se já o gabinete será definido, anunciado, se o chanceler, o novo próximo chanceler participará, mas de fato teremos aqui um momento que vai dar para tomar o pulso de como que vão ficar esse relacionamento na região. É claro que para o Uruguai, para a economia uruguaia, nós não precisamos de problema com a Argentina. E a política vai ser orientada nesse sentido. Nós não queremos problema, nós não precisamos, não temos problema com o povo argentino. Agora, não depende só de nós. O Fernando, eu queria trazer aqui algumas participações do público, tem até uma pergunta também para você, e tem alguns elogios aqui também. A Leila fala, exemplar esse compromisso da frente com o programa a ser implementado, e ela fala, considero este compromisso revolucionário. Aqui também tem outra participação, Free Spirit, país pequeno em população, mas exemplo de civilidade política. Como foi possível fazer campanhas sem ter que enfrentar fake news? Qual o segredo? Já volto para ti com essa pergunta, só completar aqui, a Isabela fala, viva, 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 a esquerda no poder, no Uruguai, viva, e mais uma aqui, a Valesca, fala, vida longa à Frente Ampla do Uruguai. Essa pergunta sobre as fake news, ela é interessante, porque no Brasil nós vivemos isso, em 2018, de uma forma muito forte, e também na eleição de 22. Milei, na Argentina, também, foi uma eleição marcada pelas fake news. No Chile, o referendo constitucional foi marcado por uma enxurrada de fake news. Como foi esse fenômeno no Uruguai? Olha, ali você tem um outro exemplo dessa política um pouco mais civilizada que nós temos aqui. Eu sempre coloco com a Ana também. Você tem que levar em consideração o tamanho do Uruguai. Aqui nós somos 3,5 milhões de habitantes. Então, isso permite o manejo das coisas que em outras regiões, em outros países, não pode, né? O que aconteceu com a questão da fake news foi o seguinte, se fez um acordo onde todos os presidentes dos partidos assinaram ao início da campanha de que a questão da fake news não faria parte da campanha política aqui. Aí teve algumas tentativas e foram barradas imediatamente, né? Tentaram, inclusive, colocar uma situação ali no nosso candidato. É claro que você tem que se virar e se defender sozinho, ninguém vai defender você ainda, né? Mas não deram margem para continuar nesse sentido. Então, o que o sistema político, com os referentes de todos os partidos, fizeram aqui foi assinar um acordo para deixar fora da disputa política a utilização das fake news. Isso foi o que aconteceu. E tem uma justiça eleitoral forte aí, Fernando? Tem uma justiça eleitoral forte, sim. Tem uma institucionalidade forte no Uruguai. É isso que está, entendeu? Então, ali, aqui, imagino que no Brasil seja da mesma forma, ela é representativa da correlação de força que você tem, né, dentro dos partidos, que chama-se de corte eleitoral. É a corte eleitoral, ela é que cuida da seleção e ela é que marca, né, as regras do jogo. Representativa dos partidos? Dos partidos. Ah, não, aqui não, aqui não. Aqui é totalmente burocrática e independente. Aqui é representativa dos partidos.
você tem, acho que, 5, 6 ministros da Corte Eleitoral, e a independência da votação são os ministros que correspondem para cada partido. Ou seja, todo o sistema político tem representação dentro da Corte Eleitoral. Ô, Ana, fazer uma pergunta aqui rapidinho, antes de terminar. Ô, Fernando, a gente está vivendo aqui a situação interessante no Brasil, que hoje foi publicado a íntegra do relatório da Polícia Federal, mais de 800 páginas, muitos prints e denúncias de conspiração golpista que aconteceu no finalzinho de 2022. A maior parte depois da eleição do Lula, né? A turma do Bolsonaro não quis aceitar a derrota e ficou conspirando, queriam até matar o Lula. E como é que você vê essas conspirações aqui no Brasil? Como é que você repercute isso aí no Uruguai? Olha, a primeira coisa é que isso dá medo, né? Que as coisas aconteçam no século XXI com uma pessoa como o Lula, né? Que se você tem alguma coisa, você não tem nada para reclamar com o Lula, né? Cara que poderia ter fugido na hora que os caras montaram aquela armadilha, enfrentou a cadeia, saiu, ganhou a eleição. Se você tem uma pessoa que tem moral, esse é o seu presidente, viu? É realmente um negócio assim que é de pessoas que não prestam, né? Que nem merecem acima. Agora, tá difícil a situação, né? Nós olhamos assim com muita atenção com isso, porque ninguém se salva, né? Nós estamos tendo algumas influências dessa política que não é só política, né? Dentro dos partidos. É crime organizado, é narcotráfico, essas questões que no Uruguai antigamente não aconteciam, estão começando a acontecer, né? Tem outros atores ali que estão querendo aparecer um pouco mais. Por enquanto está mais controlado, mas essa é uma das nossas principais preocupações, sobretudo, acho que a questão mais que se sentiu mais dentro da campanha é a questão da segurança. E parece uma coisa louca, aquelas pessoas que têm visitado o Uruguai sabem daqui da segurança que você tem andando nas ruas, em qualquer horário, basicamente em qualquer parte. Mas o sentir das pessoas, da insegurança, está ligado também a algumas formas do crime que nós não estávamos acostumados. Nós só assistíamos na televisão. E agora começaram a aparecer da mão do crime, particularmente do narcotráfico. Eu não sei quanto aparece no jornal a quantidade de navio que sai cheio de carregamento de drogas para a Europa, que passam aqui no porto de Montevidéu e que, de fato, está tendo esse problema, né? É questão de tempo da gente começar a beber algumas questões que você, infelizmente, já vive, que o México já vive, né? Que para nós é novidade, mas que estamos atentos na situação. Fernando, muito obrigada. Infelizmente, a gente tem que terminar às 19 horas, às 7 horas aqui, mas sei que vocês também ainda estão em comemoração, mas também já em trabalho, né? Eu sei que estava aí em reunião, mas também devem estar comemorando com muita razão. Foi uma vitória muito importante para a América Latina. Como o presidente Lula falou na mensagem dele ontem, né, no tweet, foi uma vitória muito importante para toda a América Latina e para o Caribe, essa vitória do Uruguai. Então, a gente deseja aí força para vocês nessas próximas semanas de transição, reunião do Mercosul e início de um novo governo. Ana, Miguel, muito obrigado a vocês. E como vocês se acostumam a falar, estamos juntos e nos encontraremos nessa caminhada aí, tá bom? Espero não ter estragado muito sua língua, não. Não, Fernando, você fala muito bem português. Você fala melhor português que muito brasileiro, tá? Parabéns. Parabéns aí pelos português. Português perfeito. Forte abraço aí. Abraço para vocês. Tchau, abraço.